Oi, Cláudio, tá me ouvindo? Cláudio, você me ouve? Eu acho que isso aqui eu não. Eu estou apanhando com esse negócio aqui. Não pode ser isso aqui. Aí, agora acho que conseguimos. É? Tudo bem? Aí, tá. A hora que Eu- eu falo, aí vai mudar a câmera. Fala aí, deixa eu ver se eu te ouço. Tá me ouvindo bem? Tô, tá legal. Tá. Depois o pessoal lá edita isso aí. Vamos ver. Acho que tá gravando agora. Vamos É? ver como é que faz. Desculpa, hein? Esse negócio tá Não, não meio. tem problema nenhum, tá tudo certo. É. Bom, é, estamos iniciando hoje as transmissões da TV Sul 21. Começamos com a conversa com o Cláudio Couto, que é cientista político, mestre e doutor em ciência política pela USP, Universidade de São Paulo. Tem diversos livros publicados, artigos sobre análise política brasileira e a administração pública, políticas de governo, comportamento político. Cláudio, eu queria que você traçasse, em rápidas palavras, um panorama da conjuntura política brasileira hoje. Nós tínhamos uma candidatura à presidência da República, uma campanha que parecia tranquila para o atual presidente, já que ela veio pontuando. Bom, primeiro teve um governo muito bem avaliado até o ano passado, quando as manifestações provocaram abalos, manifestações públicas, né, e a partir daí há um bombardeio constante, né, sobre a administração da presidente, e ela vem perdendo pontos, tanto na avaliação do seu governo, quanto na intenção de voto. Como é que tu avalia isso? Os outros candidatos parece que não estão conseguindo surfar, não é? Quer dizer, se aproveitar da, da diminuição, né, da intenção de voto na presidente, mas parece que o quadro já não é mais tão tranquilo quanto era antes. Uhum. Olha, eu acredito que ela vive um momento muito difícil do ponto de vista da sua tentativa de reeleição. E eu me baseio para falar isso, sobretudo, em dados das pesquisas de opinião.
né, que tem constatado uma queda muito significativa na avaliação do governo, inclusive em alguns aspectos que são aspectos cruciais para dar sustentação política para um governo de esquerda, como é o governo da presidente Dilma, como foi o governo do presidente Lula, que é, por exemplo, a política de combate à pobreza. A última pesquisa do Ibope mostra que hoje a gente tem um número maior de pessoas que desaprovam a política de combate à pobreza do governo do que aprovam. Esse é um dado muito importante, porque que as pessoas pudessem não aprovar saúde, educação, outras políticas que, embora sejam importantes do ponto de vista social, não são políticas distintivas de um governo como esse, e a gente pode entender que são políticas, inclusive, que ajudaram a sustentar o apoio ao PT por amplas parcelas da população nos últimos anos, aí a gente tem, eu diria, mais do que um sinal amarelo, um sinal laranja aparecendo para o governo. Acho que nesse sentido até o crescimento dos candidatos de oposição ainda não ser tão significativo, isso se deve muito mais ao calendário de campanha. A gente só tem a campanha para valer começando em agosto e ainda tem a atenção pública voltada em grande medida para a Copa do Mundo, o que faz com que haja realmente menos gente prestando atenção na mensagem desses candidatos. Acho que é muito mais isso do que propriamente uma inapetência desses candidatos de oposição. Por isso eu acho que o governo tem motivos para se preocupar. Até interpreto a entrevista que foi dada recentemente pelo Gilberto Carvalho, o ministro da Secretaria da Presidência, já sinalizando uma certa preocupação, como uma demonstração de que há gente no governo consciente desse problema, consciente dessa dificuldade, e por conta de todas essas razões, eu acredito que o governo terá muitas dificuldades em garantir essa reeleição. Acho que será talvez a eleição mais competitiva, mais difícil, mais renhida que nós vimos no país desde a eleição de 1989, quando nós tivemos aí aquela grande multiplicação de candidatos, um grande número de candidaturas com uma certa capacidade de crescer, de chegar no segundo turno, e acho que a gente vai ter de novo um cenário de competitividade parecido com aquele agora. Claro que de uma competitividade grande, mas num número de candidaturas significativas menor. A gente já não tem mais a fragmentação nas eleições presidenciais que tinha naquele momento. O que tu atribui isso, Cláudio? Tu acha que há um problema mesmo de estagnação de crescimento, de aumento da inflação? Na verdade, o quadro econômico, quer dizer, é de um crescimento baixo, mas continua ainda a situação de pleno emprego, não é? A inflação parece que está controlada. Se criou uma celeuma sobre a Copa, que o governo, acho que perdeu essa disputa, né? Mas eu acho que o Gilberto Carvalho faz observações que me parecem muito importantes, né? Quer dizer, diz, olha, a população está insatisfeita. Agora, faltou, do meu ponto de vista, é o seguinte, quer dizer, por que a população está insatisfeita? Por que de um ano para outro, quer dizer, nós estamos exatamente há um ano das manifestações de junho do ano passado. Por que de um ano para o outro cai tanto assim e o prestígio do governo e da presidente despenca dessa maneira? Eu vejo que há uma série de aspectos conjugados aí. Primeiro, o país teve uma melhora muito significativa nos últimos 20 anos. Acho que se a gente considerar o fim da hiperinflação ainda durante os anos de Fernando Henrique Cardoso, depois a queda da pobreza e da desigualdade muito significativa durante os anos de Lula, o aumento do emprego, uma melhora da renda, todos esses fatores associados geraram uma mudança de patamar do país. Inclusive investimentos muito grandes que houve em saúde e educação ao longo do último tempo. Embora as pessoas continuem reclamando dessas políticas, o fato é que houve uma ampliação da cobertura dessas políticas muito significativa também ao longo aí dos últimos 20 anos. E eu creio que essa melhora continuada, inclusive com uma ascensão de uma grande parcela da população a um patamar superior de capacidade de consumo, de capacidade de renda, isso gerou uma elevação de expectativas. E a gente vive nesse momento, no meu entendimento, uma certa estagnação da melhora. Não é que a gente tenha necessariamente uma piora muito significativa, a gente tem uma estagnação da melhora. Claro que setores da imprensa críticos ao governo vão querer piorar essa imagem. Eu vi um artigo de uma colunista que falava que tivemos o pior maio em termos de emprego formal em 22 anos. Quando você lê isso dito dessa maneira, a impressão que dá é que tivemos uma queda do emprego formal. O que nós tivemos foi a menor criação de vagas de emprego formal no último período.
né? Ou seja, Mas já se isso é chegou a um uma patamar, diminuição. né? Como? Já se chegou a um patamar que dali fica difícil aumentar, né? Exatamente. Vamos dizer que os matemáticos isso fariam que isso é uma questão logarítmica, né? Quer dizer, cresce muito no começo, chega uma hora e começa a declinar a melhora. Só que eu entendo que, além disso, dessa questão, claro, que a partir de um certo momento vai diminuindo a possibilidade de continuar melhorando, você tem também o fato de que realmente faltou, talvez, renovar os instrumentos de incentivo ao desenvolvimento, de incentivo ao crescimento, de aumento de produtividade. Há uma série de questões que estão afetando o desempenho da economia brasileira, né, sobretudo quando a gente olha para a cena industrial, né, a gente tem vivido mesmo um processo de desindustrialização, e aí há uma diminuição do número de vagas na indústria, aí é diminuição mesmo. Ou seja, tudo isso associado vai ajudando a compor esse cenário de diminuição da melhora. Só que diante de uma expectativa crescente, ao mesmo tempo, há também uma conduta da nossa classe política que não acompanhou o progresso do país, né, e continua a gerar um estranhamento do eleitorado, da população, em relação à conduta dessa classe política. E, paradoxalmente, isso acompanhado de um aumento dos instrumentos, ou da capacidade que tem os instrumentos de controle de revelar problemas, né? E aí você tem uma pouca mudança de comportamento associada a uma melhoria da visibilidade, da transparência, e isso gera também uma satisfação com a própria classe política, né? Parece que é mais um aspecto importante aí. E a inflação, embora não seja tão alta, ela é contínua e persistente, né? Essa inflação contínua e persistente num cenário de baixo crescimento, que é o que o governo Dilma experimentou, gera um cenário complicado. A pesquisa também do Ibope, ela avalia uma série de outras políticas públicas, inclusive inflação, emprego, né? E em todas elas a piora na avaliação do governo é patente, né? Não há como não notar isso. Quando você olha os gráficos, a gente diz que o gráfico está abrindo a boca, né? Quando você vê a avaliação negativa crescendo e a avaliação positiva declinando, né? Até aquela abertura, né? De boca de gráfico, assim. E isso é preocupante para o governo também. Então, eu diria, há realmente um cenário de piora econômica que vem a contribuir para isso. Junho não aconteceu por acaso. Junho, a meu ver, já foi um evento que sinalizou por uma mudança de clima no país, né? Porque não haveria razões para aquela grande explosão de insatisfação se não houvesse alguma coisa já represada ali. Me parece que esse repressamento vinha, né, no que se pipocou uma oportunidade de expressar essa insatisfação, e que acontece de uma forma que não é linear, né? Começa com um protesto contra o transporte, depois vira um protesto contra a reação violenta da polícia, daqui a pouco você está protestando contra praticamente tudo, com grupos diferentes, os mais variados, né? Enfim, todo mundo demonstrando insatisfações de algum tipo de orientação, né? Quer dizer, não é o mesmo tipo de insatisfação, mas há uma insatisfação generalizada. Isso contribuiu para um clima muito negativo no país, que eu entendo que é o clima que explicou um imenso pessimismo que também se construiu em relação à Copa do Mundo, né? A ideia de que seria tudo uma bagunça, de que não daria certo, de que teríamos sérios problemas, algo que não se revelou verdadeiro. A Copa transcorre sem grandes percalços, probleminhas pontuais, pequenos, que são esperados num evento tão grande quanto esse, então nada anormal, começa a ter essa percepção de sucesso. Agora, a questão é ver até que ponto essa percepção de sucesso da Copa ela seria suficiente para reverter esse clima negativo. Eu acho que é pouco. Eu não acho que é suficiente. E é por isso que eu entendo que realmente há motivos para preocupação, há motivos para atenção por parte dos governantes, agora, sendo muito realista em relação a isso, né? Mesmo havendo uma percepção por parte dos governantes de que é preciso fazer algo diante dessa insatisfação, né, algo que a entrevista já mencionada aqui do Gilberto Carvalho chamou realmente a atenção, isso não quer dizer que necessariamente funcione. Há momentos em que se encerram ciclos políticos, né, em que um projeto começa a dar sinais de esgotamento e abre-se a oportunidade de alternância no poder. Eu acho que a gente vai desenhando um cenário desse tipo no caso das eleições nacionais. Não quero dizer com isso que a presidente vai perder a eleição, né? Mas eu quero dizer ela terá dificuldades de garantir a sua reeleição, mesmo tendo mais tempo de TV, mesmo tendo uma série de recursos, dado esse contexto mais amplo. Aí no tempo de TV que eu queria ouvir a tua opinião. Quer dizer, o tempo dela, apesar de já ter tido algumas defecções, né,
PTB se retirou agora e tal, mas ela continua com um tempo de TV que vai ser muito maior do que a dos seus adversários. Você acha que isso é suficiente para equilibrar o quadro, ou a tua avaliação é que o quadro realmente está muito complicado? Olha, eu acho que isso é um trunfo que ela tem. Eu acho que é um recurso a mais que ela pode usar para tentar melhorar a sua situação. Se vai ser suficiente ou não, eu diria que a gente vai ter que esperar a campanha para ver. Eu acho que o cenário é muito ruim. Eu entendo que tempo de TV ajuda, mas não resolve o problema, né? A gente tem, às vezes, candidatos com pouco tempo de TV que conseguem uma grande performance, porque, digamos, estão na hora certa, no lugar certo, e dão a mensagem certa, e isso lhes proporciona um crescimento, e quando vão para o segundo turno, é bom lembrar, aí o tempo de TV fica igual, né, e ao ficar igual, elimina durante aqueles 20 dias da eleição de segundo turno o que poderia ser uma vantagem oferida no começo, e eu acho que isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Agora, não nos iludamos, quer dizer, um próximo governo certamente, se assumir e quiser mudar o cenário, vai ter que tomar, como já foi dito, medidas duras, né? Medidas que vão ser medidas que provavelmente devem gerar no curto prazo uma perda de popularidade, um grau de insatisfação. Pode ser que depois consigam efeitos esperados dessas políticas, elas comecem a dar resultados e isso mude para o final. Mas seja lá qual for o governo, seja da própria presidente reeleita agora, seja de um de seus adversários, né, eu diria que o primeiro ano da próxima administração deve ser um ano muito difícil, né, um ano de forte desgaste. E até levantaria uma questão, né? O que pode ser, do ponto de vista do longo prazo, pior para um partido, né? Pensando aqui no PT. Muitas vezes ter uma derrota no momento em que existe ainda espaço para recuperação, para se reformular na oposição, ou sofrer um fortíssimo desgaste no segundo governo que enfrenta muitas dificuldades e aí gerar uma derrota ainda mais acachapante 4 anos à frente. Né? Eu acho que há o risco da presidente, mesmo ganhando essa eleição, acabar tendo uma vitória de pirro, né? Por ter um segundo mandato muito desgastante, muito complicado. Algo, vamos dizer, parecido com o que foi o segundo mandato do Fernando Henrique, ainda que considerando que as políticas são outras, que os problemas são de natureza um pouco distinta, mas do ponto de vista do desgaste que uma má performance econômica, com uma incapacidade de dar certas respostas, poderia gerar. Bom, o alerta laranja está ligado, né? Cláudio, eu agradeço muito a tua disposição, a tua simpatia, a tua, né, colaborando aqui com o Sul 21. Espero que a gente possa ter novas conversas, tem muita coisa para a gente aprofundar, mas mesmo no site a gente não pode abusar do tempo. Tá? Muito obrigado, até a próxima vez. Obrigado a você, Tadeu. Um abraço. Um abração. Cláudio, bom, aí eles editam aqui. Vamos, se tu tiver disponibilidade, a gente podia repetir isso aqui uma vez por semana, o que tu acha? Eu acho que pode ser legal, vamos continuar conversando, sim. Tá? Vai ser bem interessante. De repente, se eu aprendo a mexer com isso daqui direito, a gente pode fazer porque pode entrar mais gente, né? Pelo que eu entendi, tu já gravou, né? Porque até apareceu uma mensagem de alerta lá no começo, falando que podia ser gravado e tal. Ah, sim, porque precisa da autorização, né? Não, está gravado, aqui está dizendo que está transmitindo ao vivo e tal, né? Bom, tá ali, ninguém está vendo, né? Que aqui aparece, se tem algum espectador, daí eles vão editar isso aí e colocar, né? Eu te aviso quando entrar no ar isso, tá? E o que eu estava te dizendo era assim, que pode entrar várias pessoas, né? De repente nós podíamos convidar outras pessoas e fazer um bate-papo a 3, a 4. Eu participei um outro dia de um hangout desse que tinha bastante gente, foi bem interessante. Né? De repente pode ser até mais tempo, porque daí fica mais dinâmico e tal. Né? Bom, e a gente vai aprendendo também, né? Verdade. Tá legal, cara. Muito obrigado. Vamos. Então, um grande abraço. Tá, e muito bom. Quando eu for a São Paulo, a gente fica aqui. Rio Grande do Sul é uma desgraça nesse aspecto, porque a gente fica enfiado aqui, né? Tá lá no pezinho do país, né? E a gente vai pouco para cima. Perto do Uruguai.
É do Uruguai, pois é. Né? Vamos sofrer na Copa com esses dois, né? Se bem que depois da mordida, eu acho que o Luis Soares vai dançar, vai estar fora. Sim, eu acho que sim. E aí é meio time, né? Que maluco esse cara, né? Muito maluco, muito maluco. E eu Completamente não maluco. sabia disso, e é uma prática corriqueira dele, né? Ah, que coisa. Mas também com um dentuço daquele jeito, ele tinha que usar o dente para alguma coisa, né? Pois é. Tá bom. Cara, tchau pra ti, muito obrigado. Um abraço. Tá? Tchauzão. É.